O PCdoB conseguiu aumentar em 60% a presença do partido nas prefeituras da Bahia durante as últimas eleições. Este ano, o partido conquistou 16 prefeituras, um aumento de 6 em comparação às eleições de 2016, quando 10 prefeitos foram eleitos. O presidente do PCdoB na Bahia, o também secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Davidson Magalhães, é nosso convidado aqui no Issa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar conversando aí na Tarde FM e através de vocês falar com a Bahia. E isso é Bahia e nós estamos aqui à disposição para conversar um pouco sobre esse resultado das eleições e o quadro político, né, que vai se estabelecendo agora no Brasil e na Bahia. Pois é, o PCdoB teve a conquista de 16 prefeituras, em 6 delas foram reeleições. Agora, em Salvador, o partido não teve êxito, com a derrota de Olívia Santana, que ficou em 5º lugar no primeiro turno das eleições, apesar de ter chegado a 2º lugar durante a campanha, não é? Quando ficou em empate técnico com o Sargento Isidoro e Denise Santiago. O que deu de errado em Salvador nessa campanha do PCdoB, Davidson? Olha, nós saímos assim, no conjunto da Bahia, nós tivemos resultados exitosos, né? Como você bem falou aí, na verdade nós tínhamos elegido 12 prefeitos pelo PCdoB na última eleição, 2 saíram do partido, ainda no mandato, e um não foi candidato à reeleição. Então nós saímos com 9 candidatos dos que foram eleitos na última eleição e passamos para 16. Então foi um salto importante. E assim, com o reconhecimento da população, nós só não conseguimos 2 reeleições e 3 ex-prefeitos nossos voltaram a fazer a gestão pública, né? Que foi o caso de Itajibá, que foi o caso de Rodelas, que foi também lá o caso de Poções. Conquistamos cidades importantes como Jacobina, Remanso, Poções e tantas outras. Elegemos, inclusive, saímos de 212 vereadores para 219, só que no esse ano nós não tivemos coligação partidária, nós perdemos 100 vereadores da última eleição no curso do mandato desses 4. E mesmo assim, ainda ampliamos o número de vereadores num quadro muito complicado que foi o fim das coligações. Em Salvador, não acho que o desempenho do PCdoB tenha sido ruim. Ficou aquém do esperado, mas foi por uma circunstância política muito clara. Primeiro que nossa candidatura conseguiu levar uma mensagem para a cidade, mas o que houve aqui foi uma polarização artificial que terminou por esvaziar as candidaturas no campo do governo. Eu digo polarização artificial porque a polarização entre Major Denise e o candidato do prefeito ACM Neto, Bruno Reis, não era uma polarização de fato. Os números mostraram que existia um distanciamento muito grande. Então, o campo do governo estabeleceu uma estratégia de lançar vários candidatos para levar ao segundo turno, e na medida que o governador, que representa esse campo, ele se apresentou como principal patrono da candidatura de Denise, na reta final, aparecia para alguns setores que havia uma polarização, quando de fato não estava ocorrendo essa polarização, e os números mostraram isso. Isso levou ao esvaziamento, na minha opinião, assim, fagocitou as outras candidaturas do campo do governo. E isso terminou por não proporcionar, inclusive, um segundo turno. O que aconteceu? Davidson, isso quer dizer que o PCdoB tem uma certa mágoa do governador Rui Costa por conta dessa estratégia utilizada aqui na capital baiana? Não, de hipótese nenhuma. São caminhos pensados, né? São estratégias definidas que podem dar certo e que podem não dar certo. Nós não saímos. Olha, perceba, o Sargento Isidoro teve 160 mil votos para deputado federal, foi para 60. O nosso companheiro, excelente deputado, brilhante deputado Bacelar, teve 50 e poucos mil votos, teve uma queda de votação grande. Mesmo nesse contexto, Olívia cresceu a votação dela, ela teve 30 e poucos mil votos para deputado estadual de Salvador, foi para 54 mil, fizemos uma campanha importante, elegemos 2 vereadores sem coligação. Então, acho que o saldo político positivo, projetamos a liderança,
projetamos ainda mais, consolidamos essa liderança nossa. Aqui, pela segunda vez, a gente lança candidato a deputado, a prefeito de Salvador. Agora, acho que a estratégia, no geral, do campo governista para a disputa em Salvador terminou mostrando que não foi a mais correta. E isso aí, eu acho que é lá de trás, na construção de uma candidatura, tem toda uma dificuldade na engenharia política que terminou dando o resultado que deu em Salvador. Mas acho que o desempenho do PCdoB foi um desempenho muito grande, muito importante. Tivemos uma aliança aí com o PP, né, do vice-governador João Leão, que todos nós sabemos que o PP foi um dos partidos que mais cresceu nessa votação no interior, mas que tem pouca presença política também em Salvador. E na Câmara Municipal de Salvador, Davidson, porque o partido também só conseguiu manter as 2 cadeiras que já tinha conquistado em 2016 e com uma alteração apenas, né? No lugar de Aladilce Souza fica agora Augusto Vasconcelos, ao lado de Hélio Ferreira, que foi reeleito. Teve algum descompasso também para conseguir novos vereadores, uma quantidade maior do que 2 na Câmara Municipal daqui da capital? Eu acho que sim, mas não foi um problema do PCdoB. Qual foi a questão? Essa foi uma eleição atípica. Uma eleição numa pandemia é uma eleição extremamente atípica. Primeiro que uma grande força que nós temos é da militância, do contato pessoal. Mas esse atípico atingiu todos os partidos, todos os candidatos. Mas Jefferson, vamos ponderar. As máquinas municipais não podem ser utilizadas naturalmente num processo eleitoral. Durante a pandemia, coisas que eram proibidas do ponto de vista da legislação eleitoral não foram só autorizadas, como foram necessárias pelo problema da pandemia. Vou dizer, distribuição de ajudas emergenciais, né, que foram feitas por prefeituras, distribuição de cestas básicas. Ou seja, nós tivemos um conjunto de políticas de assistência que não podem ser feitas num processo normal e que terminaram por facilitando a utilização das máquinas municipais, especialmente na eleição de vereadores. Se joga um papel, fui vereador 2 mandatos, e nós sabemos como esse voto, como a garimpagem do voto através dos instrumentos de assistência social, e especialmente num contexto de pandemia, elas têm uma interferência muito forte. Então essa máquina terminou por desequilibrando do ponto de vista, não foi um fenômeno só de Salvador, foi um fenômeno nacional. Esse processo da pandemia prejudica muito quem é a oposição, prejudicou muito, por exemplo, quem tem militância política, que tem reunião, que tem movimentação, manifestações, mobilizações políticas. Então esse campo também fica mais prejudicado. Eu acho que o desempenho menor, nós tivemos uma perda lamentável, que foi a não reeleição de Aladilce, uma das vereadoras mais destacadas aí da história recente aí da Câmara Municipal de Salvador, mas nós mantivemos os 2 vereadores. Não é fácil, num contexto desse, você manter uma representação de qualidade com 2 sindicalistas, com 2 quadros de comprovada militância política, experiência política como Hélio e Augusto. Então é uma situação extremamente difícil. Nesse contexto, e leva em consideração que também nós não estamos ainda num contexto de recuperação da esquerda no conjunto do país. Nós conseguimos estancar a nossa sangria que veio de 2016, desde do golpe contra a presidenta Dilma, desde 2018, contra aquela avalanche do crescimento da extrema-direita. Então é um contexto desfavorável, e que nesse contexto desfavorável você conseguir manter as suas posições é uma situação que nós não podemos considerar assim negativa do ponto de vista da nossa avaliação política. Ficou aquém? Ficou. Mas se você leva em consideração as circunstâncias, eu acho que nós tivemos uma vitória política importante que projeta o PCdoB para novos enfrentamentos em Salvador e na Bahia. Davidson, um dos desafios dos partidos pequenos e médios é com relação à cláusula de barreira dos próximos anos. Você acha que o resultado das eleições de 2020 do PCdoB mantiveram uma robustez para que o partido mantenha os percentuais mínimos nas eleições lá de 2022, para que o partido continue existindo normalmente? Ou é um dos desafios? Eu acho que é um dos desafios. Nós não tivemos um bom desempenho nacional.
Aliás, além do PCdoB, tem 16 siglas também que estão com dificuldade. E eu lhe digo que a cláusula de barreira, nós temos uma dupla cláusula de barreira. A cláusula de barreira em si, que é dos 2%, atingir 2% do eleitorado nacional ou eleger 11 deputados em 9 estados, em pelo menos 9 estados. Mas nós temos uma outra cláusula de barreira, que é o fim da coligação, que vai exigir agora de todos os partidos, e esse não vai atingir só o PCdoB, isso vai atingir todos os grandes partidos também. Tem que formar chapas próprias para deputados federais e deputados estaduais, né? Isso não vai ser fácil numa cultura política que foi gestada desde o final da ditadura, nas coligações proporcionais, no fortalecimento, na não existência de cláusula de barreira. A cláusula de barreira é uma cláusula antidemocrática, né? Mas na última eleição nós não conseguimos atingir a cláusula de barreira de 1,5%. Foi uma incorporação do PPL que nos permitiu isso. Então, se você pergunta como é que nós vamos enfrentar isso, é um grande desafio, não só para o nosso partido, mas para outros partidos, inclusive partidos que destacaram nessa eleição, como o PSOL e tal, que estão batendo ali na barreira da cláusula de barreira. Então, estão batendo ali no limite da cláusula de barreira. Então, isso vai ser um desafio que vai implicar de nós, inclusive, um debate no Congresso Nacional de como analisar essa questão da cláusula de barreira. Nós vamos ter que tomar medidas políticas do PCdoB no sentido de mobilização, de articulação de novas, de mais liderança, de ampliação do partido para enfrentar esse desafio da cláusula de barreira, que é um desafio seríssimo. Uma última pergunta, Davidson. O PCdoB já definiu qual vai ser o posicionamento na Assembleia Legislativa sobre a sucessão na presidência da Casa? Olha, o PCdoB na Assembleia Legislativa, nós temos um posicionamento muito claro. Nós, na última eleição, apoiamos a eleição do Nelson, né? Participamos na eleição anterior da eleição do Ângelo Coronel, e estamos discutindo com as forças políticas o seguinte: o princípio do PCdoB é que a disputa da Assembleia Legislativa não pode ser um instrumento para trincar a frente política que apoia o governador Rui Costa. A Assembleia Legislativa, mesmo sendo um peso importante do ponto de vista político, do papel, do poder que ela representa, mas ela não pode estar acima do projeto de manutenção desse programa que está fazendo a Bahia desenvolver, que está fazendo a Bahia diminuir as desigualdades sociais, que é um projeto vitorioso capitaneado pelo governador Rui Costa. Então, esse é o princípio da participação do PCdoB nesse processo das eleições. Sempre fizemos isso, buscando aquelas candidaturas e o projeto que firmasse a unidade do grupo, né? Porque foi essa unidade do grupo, forjada lá atrás pelo governador Jacques Wagner, que nos permitiu ganhar 4 eleições seguidas na Bahia. Então, esse projeto político, ele é maior do que esse desafio da disputa localizada na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos sempre fazendo esse apelo às principais lideranças envolvidas, né, nessa disputa, as principais lideranças partidárias. A gente sempre faz esse apelo da busca dessa unidade, que isso é muito importante para a manutenção desse grupo político. Então, nós não participaríamos de nenhum esforço de divisão do grupo. Tá certo. Davidson, muito obrigado. Muito obrigado, Davidson Magalhães, presidente do PCdoB na Bahia, também secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado. Muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Duarte. Boas festas e que a gente tenha saúde nesse final de ano e que entremos em 2021 com vacina. Tá certo. É o desejo de todos nós. Agora, 8h46 na Tarde FM.